acha que o Dorival é técnico para a seleção brasileira? Você acha que ele tem qualidade para ser um cara que... Você vai ser campeão ou não, isso aí é futebol, mas assim, para ser o cara da seleção. Eu gosto muito do trabalho do Dorival, acho que é um dos melhores técnicos que a gente tem hoje no Brasil, mas eu questiono muito, infelizmente, a capacidade do técnico brasileiro de gerir bem em um elenco que a grande maioria está inserido num contexto de Europa, que a gente não tem técnicos que têm essa rodagem de Europa, para entender o que realmente é hoje o grande nível do futebol. Porque, infelizmente, no Brasil a gente tá abaixo. E é natural, porque a grana acaba vencendo em vários momentos. Se o jogo é abaixo e os técnicos treinam só aqui, não treinam naqueles contextos, a gente fala, porra, se discutia várias convocações de jogadores que jogam no Brasil. Fala assim, puta, esse cara tá performando bem, mas o nível aqui é outro. Por que isso vale pra jogador ou não vale pra técnico? E não vale pra técnico. Perfeito. Exatamente. Eu cheguei num ponto de até achar Mourinho uma boa opção. Isso aí meu coração ia bater. Eu ia comprar essa camisa de R$800 na hora. Ele se ofereceu. Você imagina ontem o Mourinho com o uniforme. Aquele agasalho ainda do Dorival, lindo pra caralho, velho. Agasalho do Zagallo. Puta, muito bom. Eu ia chorar. Do jogo eu ia chorar. Puta, o Mourinho, ele é maluco. Cara, ele é muito maluco e acho que a idade tem influenciado nisso, porque eu lembro na última passagem, na passagem dele do United, que o United é eliminado na fase de grupos da Champions, que eu não lembro qual que é a pergunta, e ele fala assim, eu mesmo já eliminei o Manchester United aqui, então tipo... Você tá louco, cara? Muito foda, velho. Então ele ia ter esse tipo de declaração com a imprensa, mas eu acho que ele ia saber gerir ali o ambiente e administrar bem os jogadores, porque ele tem experiência nesse contexto, né? Tá maluco. E é diferente seleção de clube, porque quando o negócio começa a ficar ruim, aí você acaba a data FIFA, dá aquela esfriada. Acho que o Mourinho, ele vai se complicando ao longo da convivência, né? É tipo casamento. Desgasta. Né? Vai desgastando demais. Então, acho que a seleção, como é uma coisa mais fria, na minha opinião, ele daria certo. E outra, eu acho uma certa indolência do brasileiro. Porque é o que você falou. Se os técnicos brasileiros hoje não estão inseridos no contexto europeu, logo eles estão jogando num nível mais fraco. E isso vale para os técnicos, não para os jogadores? Por que só para ser o técnico da seleção tem que ser o Ancelotti? Por que não pode ser alguém, no contexto da Europa, alguém assim, de uma segunda prateleira? Um cara que às vezes, sei lá, o cara tá numa temporada ou outra ficou desempregado, sei lá, o Brighton demitiu o técnico. Por que não conversar com esse cara que foi agora pra Itália, né? Porque pega lá o técnico que fez um bom trabalho na Atalanta. Conversa com o cara, o Gasperini, fala assim, Gasperini, nunca tem... Não é Brasil, cara. Não é Brasil, vai pintar, não sei se o Mourinho se ofereceu, gente. Entendeu? O Mourinho se ofereceu, claramente. Exato, é que assim, o Mourinho ainda, até entendo quem diz que é um cara que tá mais embaixo na carreira, etc. Cara, mas a questão é que o Ancelotti também passou por isso, Né? A boleirada e a própria CBF tem essa parada... pachequista de ser aqui. Não, tem que ser brasileiro, velho. Ou se não tem que ser um gigantesco igual o Ancelotti, o Guardiola. Senão não cabe. Não cabe. Eu acho que é meio jogar pra galera o que eles fazem. Não deu o Ancelotti, a gente vai porque a galera tá pedindo, né? O Dorival, que nos últimos tempos ganhou coisas importantes, acabou sendo injustiçado pela diretoria do Flamengo, conseguiu dar a volta por cima, então ele estava muito no holofote ali, muita gente falando dele, e acho que é um nome que o grupo, a panela ali inicial aprovou dos jogadores, e aí a CBF foi nessa, né? Acho que é comprar muita briga com muita gente se traz o Mourinho, que tem essa personalidade que pode ser um pouco difícil de administrar. Mas é o que a seleção acho que precisa um pouco, né? Dar um... Porra, lógico, cara. Dar aquele choque, assim. Eu não aguento mais o Brasil jogando com linha de 4, com esses laterais. Pontinha cortando pra dentro. Você tá maluco, cara. O Danilo, que eu acho que é um jogador legal, mas assim, sobe... O campo fica nublado por ele depois do meio de campo, cintura dura. Os dois amistosos... ele mesmo já falou várias vezes, né? Que ele tá numa transição de posição. Ele não é mais lateral, ele é zagueiro. Exato, cara. Ele mesmo disse. É isso. E o que eu ia dizer, os dois amistosos, contra a Inglaterra e contra a Espanha... Contra a Espanha a gente viu aqui, o Luiz Alano e tal. Porra, a seleção jogou diferente do que jogou ontem, assim. Jogou mais explorando o que você falou, a velocidade do Vini, mas do aí Rodrigo. Você joga com alguém que te ataca. Mais recuar. Pô, mas ontem às vezes você baixa a linha um pouquinho. Costa Rica, vem, pode vir.
Deixa os caras saírem um pouco. Dá a bola, fazer a estratégia caralho, dar a bola pros estratégia do inimigo, velho. O Abel Ferreira, velho. Atrai o adversário e bola nas costas, velho. Você não vê isso, só vê aquele jogo muito burocrático. Arrastado, o Baquetá pega, toca pro outro, o outro toca pro... Puta, velho. Não empolga, velho. Não empolga. Falta muita ideia. A gente vive aqui no Brasil esse problema dos técnicos. Eu tenho esse estilo e é esse estilo aqui, eu vou morrer abraçado, como foi o Diniz. O Carille disse isso na coletiva aí. Ele teve... Não, esse aí foi mais ousado ainda, né? Porque ele fala claramente que, não vou mudar. Eu sempre fui isso e não vou mudar. Seu time tá apanhando, seu time saiu da zona de classificação pra voltar pra Série A e você tá falando que não vai mudar, como é que o time vai melhorar? É milagre? Não, tipo... É o que eu falava. Gente, eu não consigo entender quem tava defendendo a permanência do Diniz, porque ele já tava há meses fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. Eu não tô falando nem de resultado de placar, eu tô falando de desempenho. Era o Fluminense com uma cacetada de posse de bola, 9 finalizações, 7 finalizações. O Fluminense passou 4 Fla-Flus sem acertar o gol. É verdade, isso daí é assustador, cara. E ele não mudava a engrenagem, continuava insistindo em 1 milhão de improvisações, sabe? Meia virando o zagueiro e muita improvisação desnecessária para caber na engrenagem dele. E eu entendo que ele tinha desfalques importantes e alguns atletas não têm rendido, mas quando você nota isso, a solução é mudar a engrenagem para ver se você tem um resultado diferente. E ele não fazia. Ele não é pragmático, cara. Esse é o problema dele. Ele não abre mão do jeito dele jogar. O Guardiola, ele tem um estilo muito definido. Só que ele aprendeu a fazer ajustes. Ele aprendeu a não morrer abraçado o tic-tac com o que ele pensa de futebol. E outra, o Guardiola, quando você lê o livro dele, Giovana, você vê que, por exemplo, chega até a ser indolente no sentido de... Teve um jogo, ele treinando lá no Bayern, que ele faz um esquema, um 2-3-5, eu não sei se é contra o Dortmund, ele amassa o Dortmund, ganha de goleada. No outro jogo, ele muda completamente o time. Por quê? Porque toda a análise do Guardiola é a partir do adversário. O Guardiola, ele é um jogo posicional, então o jogo posicional, ele tem a coisa do esquema. Hoje eu vou jogar com 4 atrás, com 1 aqui posicionado. É um jogo mais posicionado. O Diniz é uma coisa meio bagunçada ao redor da bola, que ninguém tem posição. Parece um recreio. Parece um recreio. O Diniz não abriu mão do estilo dele nem contra o Manchester City. Nem contra... A ousadia de tipo... Não, tô nem aí pra quem é. Eu vou jogar aqui o que eu sempre fiz. Foi humilhado. Era óbvio que isso ia acontecer, sabe? Qual a chance? A gente tem que saber nossas limitações. E quando você entende que o seu time é limitado, tem menos qualidade individual que o outro, você tem que tentar ganhar na estratégia. E eu não vejo isso, muitas vezes, da seleção brasileira. Entra ano, sai ano, eu não vejo isso. Eles definem uma engrenagem, essa engrenagem muitas vezes começa a funcionar aqui, como foi com o Tite, vai muito bem, faz história em eliminatórias. Quando chega e enfrenta um gigante, principalmente europeu, não adapta e aí toma pancada. Foi assim contra a Bélgica, que ele deveria ter fortificado a marcação no meio campo. E foi assim contra a Croácia, que eles não entenderam que tinha que retrancar faltando 4 minutos. Não, mas o Brasil joga solto. E daí? Pedro tentou uma bola em profundidade, o apagar das luzes da aquela bolinha do Fred, cara, meu Deus. Aliás, nem me lembra disso aí, cara. Aliás, Fred estar convocado em 2022 já foi um crime, né, e o Antony? Nossa. Lembra a gente passando mal? Cara, o Antony eu passei mal, cara, assim, e não se questionava. O Antony era titular da seleção. Não, ele era reserva. Reserva. Ele era reserva? Reserva. Não, acho que ele começa a Copa do Ele entra no lugar do Vini, não é, nesse jogo? Não, mas ele começa a Copa titular ou eu tô louco? Não, você tá louco. Não, ele não era titular, não. Não, ele não era titular. Não era titular, pô. Não era titular, não. Não era, quem era titular na ponta Copa? direita? Na ponta, o Rafinha. Era o Rafinha e... tá. Não, porque tem um jogo que a gente tava quase o Martinelli que vinha substituindo o Vini. Tá. Mas eu nem lembro se foi essa a escolha. Tá, então beleza. Não, é loucura. Produzir conteúdo independente não é fácil, vocês sabem. E um jeito de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo legal é você se tornando membro. Clica aqui embaixo que você vai ajudar muito o Futeboteca a continuar existindo.